Não importa o quão estudado você seja, existem revelações que só vêm através do Espírito Santo de Deus. Você já leu a história de Estevão, que está em Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 15? Ali vai dizer que Estevão, ele pregava, ensinava a palavra de Deus e Deus operava através dele sinais e prodígios. Por que que isso acontecia? Porque Estevão, veja bem os detalhes que nos passam despercebidos. Estevão, ele era muito jovem, provavelmente ele tinha ali entre 17 e 20 anos. Ele não era apóstolo, ele não ocupava um alto cargo na igreja primitiva. Ele começou bem pequeno, ele começou servindo às mesas, desenvolvendo um trabalho social na igreja que a maioria dos religiosos da época e de hoje em dia desprezariam. Mas Estevão, ele era um homem entregue a Deus, uma pessoa que tinha uma vida de oração, que buscava a Deus constantemente. E de repente Deus começou a usar Estevão poderosamente. E o texto vai dizer ali, em Atos 6, do versículo 8 ao 15, que as pessoas não conseguiam resistir à sabedoria com a qual Estevão falava. Estevão não era uma pessoa letrada, estudada, mas as pessoas ali, os religiosos, os teólogos da época, os estudiosos da época, o texto vai dizer que eles não conseguiam resistir à sabedoria com que Estevão falava, porque existem revelações, conhecimentos, informações que só vêm através do Espírito Santo de Deus. Estevão era uma pessoa comum, como eu e você, mas ele tinha uma vida de busca e entrega a Deus. Ele tinha a graça de Deus. Ele não tinha um alto cargo aos olhos da igreja primitiva, mas ele era uma pessoa muito usada por Deus. É interessante que naquela época a igreja primitiva ela sofria muita perseguição do governo romano e de religiosos também. E ali, de repente, Estevão começou a sofrer uma perseguição intelectual, Os religiosos da época, os sábios da época, não aceitavam a pregação de Estevão. Mas Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. A gente aprende, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, ela incomoda. Uma pessoa que carrega a presença de Deus, ela incomoda, ela atrai inveja, ciúme, ira. Os religiosos ali, os intelectuais que estavam diante de Estevão, eles se sentiam incomodados, porque assim são os intelectuais, assim são os religiosos, de todas as épocas. Eles suportam as tradições religiosas, por isso existem tantas religiões no mundo, mas eles não suportam a presença de Deus manifestada de forma verdadeira. A gente entende também, a gente percebe que Estevão, ele estava sendo condenado por aquela multidão em volta dele, mas ele era um homem aprovado pelos céus, aprovado por Deus. Muitas vezes a gente enfrenta perseguições religiosas, ou qualquer outro tipo de perseguição, não é porque a gente está errado. Muitas vezes a perseguição vem porque nós carregamos a presença de Deus, a unção de Deus. E a presença de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, incomoda. Mas a gente observa, guarda essas coisas. Estevão não ocupava um alto cargo, na igreja primitiva, mas era muito usado por Deus, tinha muita unção. Estevão, ele era uma pessoa que tinha um caráter aprovado por Deus. Primeiramente, ele havia aceitado Jesus, Ele havia buscado a Deus, havia uma vida incessante de busca a Deus. Ele tinha um caráter moldado pelo Espírito Santo. Assim é na vida de uma pessoa que quer ser muito usada por Deus. Primeiro ela tem que se entregar para Jesus verdadeiramente. Depois ela tem que buscar a Deus no secreto. Porque como já dizia, a Kathryn Kuhlman, Benny Hinn e outros aí, as pessoas, quando elas veem um homem e uma mulher de Deus sendo muito usado por Deus, elas só veem os milagres ali, mas elas não veem as horas que o homem e a mulher de Deus passam em oração, passam meditando na palavra, passam em jejum, Os sinais e prodígios que Estevão manifestava em público eram o reflexo de uma vida de busca a Deus no secreto. Era assim no passado e é assim hoje. Estevão enfrentava perseguições e lutas, mas a presença de Deus estava sobre ele.
Ele era um homem que estava sendo condenado pela multidão, mas estava sendo aprovado por Deus. Assim é na vida do homem e da mulher de Deus. Mesmo quando o homem e a mulher de Deus parece que está perdendo, na verdade ele está ganhando se ele permanecer na presença de Deus. Guarda essas reflexões no teu coração, que Deus abençoe. Se esse vídeo foi útil, compartilhe e até a próxima.